Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez, a UME Alvorada, então, uma exposição embasada no Evangelho. Hoje teremos nosso irmão João Luiz Tavares, que é lá de Triunfo, vice-presidente da UME de Triunfo, né? Também trabalha junto à FERGS na área de estudos, né? Estudo da doutrina espírita, área de estudo do espiritismo. E o tema dele hoje é o Evangelho Redivivo, né? Antes de passarmos ao nosso irmão, passarmos a palavra ao nosso irmão, nós vamos relembrar um item muito importante, que é lá do livro Gênese de Kardec, não é? No capítulo 14, item 33, é perguntado aos espíritos, ou melhor, é explicado pelos espíritos de que forma nós podemos receber os fluidos espirituais, não é? Ali ele fala magnetismo, não é? E é explicado, então, que de três maneiras, né? Primeiramente, através do magnetizador, não é? Ou seja, o médium, né? Trazendo para a nossa linguagem atual, pela imposição das mãos, e depois, diretamente dos espíritos, do mundo espiritual, sem intermediário. E por que nós estamos ressaltando esse segundo item lá do item 33 da Gênese? Porque se a casa espírita está fechada, nós sim estamos recebendo. No momento que criamos condições para tal, nós estaremos recebendo fluidos que ajudarão na saúde, no soerguimento moral, não é? No fortalecimento moral, fluidos que restabelecem a coragem, o ânimo, não é, nosso. Então nós recebemos sim. E diga-se de passagem, não é? O espiritismo não é privilegiado. Todas as doutrinas, todas as pessoas que tenham fé, que se conectem com o Criador através da oração, da prece, da meditação, da sua maneira, recebem sim os fluidos espirituais. Então, quando estivermos orando, aqueles que frequentam uma casa espírita podem mentalizar a casa, aqueles que têm a sua fé podem mentalizar o Cristo, os bons espíritos, o seu guia protetor, anjo da guarda, como quer que chame, não é? E receberá sim esses fluidos. Não é a presença física condição para nós recebermos, mas a nossa fé, a nossa crença, não é? E criarmos condições, principalmente no lar, através do Evangelho no lar, não é? Uma vez por semana, nós dedicarmos 15 minutinhos de oração, de preces, de leitura evangélica para harmonizar o lar, para nos conectarmos com a espiritualidade maior. Então, dito isto, vamos nos conectar através da prece. Então eu convido os irmãos neste momento a mentalizar o Cristo, e que possamos nós então dizer, abrir o coração e dizer: Senhor, aqui estamos para receber, através da exposição do nosso amigo, nosso irmão, receber as instruções do Evangelho, os ensinamentos que o Senhor vem nos dar há 2000 anos atrás, que nos faz tão fortes para caminharmos no planeta Terra, com segurança, com força, resistindo às lutas de cada dia, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade e que assim seja. Então, como dissemos, não é, nosso irmão João Luiz Tavares, não é, lá de Triunfo, né, vem nos agraciar, então, com essa exposição, né, que tem o título Evangelho Redivivo. Fica à vontade, João. Tá? Bom trabalho para todos, né? Fica à vontade. Obrigado. Muito obrigado, Sandro. Obrigado ao UME Alvorada, ao Verno, pelo convite. Eu fico feliz em poder estar aqui para a gente conversar, bater um papo, né, neste momento. E o Sandro falou uma coisa muito importante nessa época do contexto que nós estamos vivendo, o quanto nós devemos agora valorizar esses meios de comunhão com o mais alto, através da prece, através das irradiações,
através do pensamento positivo e principalmente, agora que estamos em isolamento social, mas não estamos em isolamento familiar, praticarmos o Evangelho no lar, praticarmos a prece e as irradiações de bons pensamentos. Essa é a oportunidade que nós temos neste momento, né? Eu até vou fazer vou abrir um parênteses aqui para quem recebeu no último Clube do Livro, não, o penúltimo, desculpem, as reflexões sobre as lições dos mestres da Cidade de Esperança, deve ter lido que o Aníbal de Silas, um dos mestres, era o primeiro a ensinar lá na Cidade de Esperança, e a primeira coisa que ele ensinava era a prece, pois esse é um mecanismo poderoso e fundamental para que nós possamos recolher as bênçãos do mais alto e continuar a nossa jornada, né? Afinal de contas, essa pandemia veio apenas para que nós possamos continuar a nossa jornada em direção ao infinito. Pois bem, sobre o Evangelho Redivivo, nós estamos passando neste momento por essa crise, por esse desafio, por essa pandemia, como em inúmeros momentos a humanidade sempre já passou, né? Porque a lei do progresso, ela é inexorável, ela existe. E as grandes crises provocam essas profundas mudanças, né? Quem é que já não foi várias vezes lá no Livro dos Espíritos, nesses momentos, né, na questão 737, em que Kardec pergunta qual é a finalidade dos flagelos destruidores, e os Espíritos respondem que é para fazer a humanidade progredir mais depressa, e depois uma continuação dessa resposta. Mas então, meus amigos, lá no capítulo 18 de A Gênese, os Espíritos nos dizem que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. E já estamos há vários anos passando por esses grandes acontecimentos. A grande maioria, acontecimentos dolorosos, flagelos, como diz o Livro dos Espíritos nesse momento, mas como estamos num planeta de provas e expiações, é natural que nós tenhamos que passar por algumas reflexões um pouco mais importantes sobre os nossos comportamentos do passado. O mundo progride física e moralmente, né? Pela transformação dos elementos que o compõem, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam o planeta. E os espíritos vão nos dizer ainda o seguinte, né? De duas maneiras esse duplo progresso acontece. Uma é lenta, gradual e insensível, e a outra é caracterizada por mudanças bruscas. E a cada uma das quais ela corresponde a um movimento ascensional mais rápido, sempre em direção ao progresso. Então, esses períodos progressivos da humanidade vão ensejar que nós nos transformamos. Nós chegamos ao século XXI com grandes progressos científicos, todo mundo já sabe disso, grandes avanços da humanidade. Nós descobrimos os recônditos mais misteriosos do átomo. Lá sabemos que hoje existem bósons, férmions, gluons, fótons, quarks. Eu aprendi essa semana que existe mais um, é o lepton, parece. As naves espaciais que já ultrapassaram o sistema solar, então nós temos vários avanços. Mas, quando o progresso é moral, a gente ainda continua tropeçando. E essas graves crises, esses graves acontecimentos, são os desafios que esse progresso vem ensejar que a gente faça mais rápido. E aí eu vou lembrar de uma fala do Divaldo lá na 22ª Conferência Espírita do Paraná, que ele fez em março, ali um pouquinho antes da pandemia, que depois das grandes guerras mundiais, ele disse, foi como soprado, né, sobre a humanidade esse monstro invisível e destruidor, que nenhuma arma consegue destruir. Então, esse distanciamento social, esses protocolos que estão acontecendo, é um remédio temporário, né, para a disseminação do vírus e evitar o colapso do sistema de saúde, mas que façam que a criatura se volte para dentro de si mesma. Nós sentimos o medo do desconhecido, dessa mudança brusca, e a proximidade repentina com a família nos provoca grandes transformações e sentimentos, alguns controversos e alguns de
grande conforto e grande amor, mas podem nos levar à depressão, podem nos levar ao medo e ensejar doenças orgânicas além da doença do vírus, né? Então, é a crise dos nossos sentimentos no momento atual que vai liberar, vou dizer assim, ó, hormônios na busca pelo equilíbrio, porque antes nós não dávamos importância, estávamos muito regrados numa vida muito atribulada, materialista em relação à nossa própria felicidade, sem pensar no outro. Porque esse materialismo imediatista é que nos acomodava sempre no ter, né? E a vida nos escorria pelos dedos, sem saber que deveríamos sempre ser. E aí nós percebemos, subitamente, a gente começa a perceber injustiças, incoerências, dúvidas sobre tudo, sobre todos, fake news, polarização. A gente começa a conhecer as pessoas por todas essas provocações que vão aflorando dos nossos sentimentos atribulados por esse medo, né? E isso abala a nossa crença na vida tradicional. E vamos buscar por algo que nós esquecemos, né? E como que nós esquecemos desse algo nessa vida atribulada? Ou desse ser iluminado? Então, quando eu pensei em falar sobre o Evangelho Rede Vivo, foi pela necessidade do progresso moral que só tem um mestre. Né? Aquela questão do Livro dos Espíritos que só tem uma palavra de resposta, Jesus, né? Quem é o guia e modelo da humanidade? Jesus. E como nós nos esquecemos dele, né? Nesse mundo que é maravilhosamente iluminado pela ciência, com luzes piscantes, carros autônomos, conforto material, mas o coração esfria. Então, o homem vai buscar pelas respostas no último suspiro, né? Justamente por esse medo e pela brusca tempestade que se descortina. É uma tempestade que destrói, causa sofrimento, e esse sofrimento, na realidade, é um desconforto, o desconforto que a gente precisa sofrer para que nós consigamos sair do conforto do egoísmo. Mas é a tempestade que purifica o ambiente, que prepara a natureza para a luz, brilhante, límpida, que faz com que a humanidade progrida mais rapidamente. Portanto, é difícil para nós, aturdidos, buscar as luzes do bem quando um turbilhão de dores se assoma à nossa volta, né? Parece que nós somos envolvidos por dúvidas tenazes e essas dúvidas vão nos impedir de prosseguir, de progredir. E é esse cansaço que nos leva à angústia, né? É essa dor que dificulta a caminhada. Mas o que é o Evangelho Rede Vivo? O Evangelho Rede Vivo é a doutrina espírita que vem nos apresentar o Evangelho sem as metáforas, sem as interpretações da letra. O Evangelho Rede Vivo é a leitura das mensagens do Mestre Jesus em nossa vida. O Evangelho Rede Vivo é o Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec planeja muito pedagogicamente em termos da sua estrutura do formato, quanto a os conteúdos que ele se descortina na ordem que ele preparou para nós. É um estudo para a nossa vida que vai, conforme nos explica Aníbal de Silas também, nos aproximar do Mestre Jesus. Aníbal de Silas, para quem não lembra, é uma daquelas crianças que estava sentado no colo de Jesus quando ele diz: venham a mim as criancinhas, né? E ele se transforma nesse mestre da Cidade Esperança, dedicada a levantar os suicidas. Mas, para adentrarmos no Evangelho Rede Vivo, eu vou buscar lá no livro Renúncia de Emmanuel o conselho de Alcione, que em determinado momento do livro nos diz que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. O romance Renúncia de Emmanuel, acredito que a grande maioria dos nossos amigos conheçam, traz a história de Alcione, Pólux e mais uma das reencarnações de Emmanuel, né, como Padre Damiano. Então, um pequeno resuminho, só para a gente contextualizar: Pólux, um espírito caído,
foi sacerdote várias vezes, fracassado, e vai se preparar para uma nova reencarnação. Como, novamente, um sacerdote católico. Para quê? Para se redimir dos seus erros do passado. Sua amada Alcione encontra-se em uma situação completamente diferente. Ela está desenvolvendo pesquisas sobre no campo da arte, habitando altas esferas espirituais. Ela está no sistema Sirius. Então tem uma distância enorme que separa esses dois corações no aspecto da evolução moral. Entretanto, eles estão unidos por esse amor, um amor invencível. E, com o objetivo de amparar o seu amado Pollux, a bondosa Alcione decide fazer o quê? Regressar também à Terra em uma reencarnação de sacrifício, num ato de renúncia pessoal em nome do amor, daí o nome do livro Renúncia. Então, nessa trama, Pollux vai reencarnar como Padre Carlos, ele tem compromissos em torno do Evangelho, como qualquer sacerdote católico, mas o amor por Alcione ainda o perturba. Então, o Padre Damiano, que em uma das encarnações de Emmanuel, amigo da família, vai afastar Alcione desse contexto e vai levar para uma outra cidade, vai levar para Paris. E aí várias coisas acontecem na história. Carlos abandona os seus votos, ele vai se casar com uma outra mulher. Alcione vai entrar para a Ordem das Carmelitas. Carlos depois é abandonado pela outra esposa, entra para a Ordem dos Jesuítas. Aí ele é admitido num cargo importante na Santa Inquisição Espanhola. No mesmo momento que Alcione, sob outro nome, obviamente, decide tomar posição defendendo algumas jovens freiras que eram assediadas, né, por um capelão corrupto. E em represália, o que acontece? Ela é denunciada à Santa Inquisição e adivinha quem é o seu algoz? Também sobre outro nome, o seu amado Pollux. Mas o que vai acontecer? Bom, pessoal, vocês precisam ler o livro para saber o resto da história. O meu objetivo é só mostrar um pequeno resumo, porque Alcione, nesse livro, nos dá um interessante conselho. Em algum momento, ela vai explicar para os personagens que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. O Evangelho Redivivo significa reviver o Evangelho de Jesus sem interpretações. Como dizia João, lá no capítulo 14, se me amais, guardais meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paracleto, né, do grego paracletos, o mediador, o defensor, o consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é? É o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então temos aqui o advento da doutrina espírita explicando e ampliando o Evangelho de Jesus para que possamos definitivamente alcançar esse caminho em nossas vidas. Lá no capítulo 16 ainda João vai dizer que Jesus tem muitas coisas para nos dizer, mas o mundo ainda não pode suportar. E o Espírito de verdade, quando vier, vai guiar em toda a verdade. Então nós estamos nesse momento, no momento em que não há necessidade de interpretações, que as parábolas são explicadas, que os espíritos voltam do mundo dos espíritos nos explicar sobre as oportunidades e sobre o amor de Jesus. Jesus deixa claro que não nos ensinou tudo e que nosso aprendizado tem continuidade e o continuador é o Espírito de verdade. Então essa promessa se cumpriu com o advento do Espiritismo e esse Consolador está aqui nos explicando. Mas voltando ao Alcione, quando ela diz o seguinte, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, não é uma ordem aleatória. Vejam, não são palavras que apareceram para um discurso em um romance. Essa ordem é interessante, porque primeiro é preciso conhecer. O que é conhecer? Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos. Então, nós vamos nos colocar a caminho com novos horizontes da vida à medida que vamos conhecendo realmente os ensinamentos do Evangelho de Jesus. E nós temos o dever, então, de estudar sempre.
né? Como nos lembra Kardec, um estudo sério, sistematizado, né? Escolhendo sempre o melhor para nossas vidas e escolhendo exemplos que reflitam as ideias e os exemplos desses espíritos missionários que vêm nos dar a palavra de amor e as explicações, os exemplos desses paladinos da luz, né, como chama Emmanuel em Pensamento e Vida. Então devemos conhecer Jesus e sua mensagem, porque ele é a nossa referência, é o guia e modelo da humanidade. Então o fato de nos propormos a conhecer a mensagem de Jesus significa que nós nos levantamos, nós fizemos esse movimento e nos pomos a caminho. Né? Nós nos propomos a leitura, ao estudo, e o estudo aqui caracterizado num conceito de profundidade. Né? Não lemos mais simplesmente o Evangelho, mas vamos estudar e aplicar em nossas vidas. Nós vamos alinhar as nossas ideias às ideias do Cristo. E as palavras e o espírito da letra é muito importante nesse momento. Em um ponto do romance, voltando lá ao romance Renúncia, Alcino vai explicar para aquela nova família que ela foi levada, né, pelo padre Damiano, lembro, para morar em Paris. Lá eles também fazem o estudo do Evangelho em família, o Evangelho do Lar. E quando ela é convidada para participar, ela vai explicar como é que eles liam o Evangelho lá na cidade dela, lá na Espanha. Então ela conta o seguinte: lá na Espanha nós líamos apenas um versículo de cada vez. E esse versículo fornecia cabedal de exames e iluminação para outras noites de estudo. Às vezes eles ficavam várias e várias noites estudando apenas um versículo do Evangelho e passando sucessivamente a outros. Então nós podemos chegar à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é aquele caminho ascensional, né, cujo fim nós precisamos atingir. E nós precisamos atingir com conhecimento, com todos os seus detalhes. Né? Muitos estudiosos vão presumir que nós já alcançamos o termo da lição do Mestre, já lemos todos os evangelhos clássicos, apócrifos, já lemos o Novo e Velho Testamento, mas com uma simples leitura vagamente raciocinada. E isso é um erro grave. Nós temos que conhecer, nós temos que nos aprofundar. Esse é o contexto da frase de Alcione. E depois de conhecer, nós vamos meditar sobre as mensagens do Cristo. Então, depois da exposição da verdade, a gente tem que meditar sobre essas luzes que nós estamos recebendo. Nós temos que fazer um processo de interiorização e aplicar aquelas palavras e ideias ao nosso comportamento e às nossas ideias, lembram? Porque nós precisamos nos aproximar da ideia do Cristo, prestando atenção aos apontamentos do Código de Vida Eterna, das leis divinas, que nos dá um entendimento em tudo. Não basta uma simples leitura, né? E nem um estudo aprofundado por estudar. Nós precisamos dessa introspecção, silenciar a nossa mente, entrar para dentro de nós mesmos e fazer essa análise racional ou uma análise cognitiva do texto, digamos assim, interpretando cada palavra no sentido do espírito da letra, no sentido racional, aproximando o nosso modo de vida do nosso coração. Então, saber qual é a mensagem do texto. E nesse processo de meditação, o que vai acontecer? Nós vamos nos envolver com o significado da mensagem na nossa vida. E cada um de nós vai ter um significado contextual para a sua vida, para aquele momento. Então, nós vamos analisar essas mudanças necessárias que precisamos estabelecer para a concordância das ideias com as ideias do Cristo, que nós vimos na fase do conhecer, na fase do estudo. Nós vamos repassar os nossos atos, nossos pensamentos, revisar os comportamentos e dar uma prova de fidelidade a Jesus, em tempo de crise, em tempo de dor, em tempo de sofrimento, em tempo de doenças. Pois é esse o sentido da palavra consolador, né? Paracletos tem
como nós vimos, várias acepções. Uma delas é o Consolador, mas consolando através da meditação das palavras de Jesus. E nada melhor que esses tempos para que possamos provar a nossa fidelidade. E aí eu lembro Humberto de Campos, no livro Boa Nova, em que nos diz, em algum determinado momento, que André, um dos filhos de Zebedeu, perguntou a Jesus: Mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? E aí Jesus responde: nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente senão pelas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito na tarefa. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Então, veja que lição Humberto de Campos nos traz aqui. É muito fácil, né, nos dias de calma, de felicidade, a gente mostrar essa confiança. Mas o verdadeiro progresso, o salto que precisamos dar é justamente nos momentos tormentosos, né, nos flagelos destruidores, digamos assim, que vem fazer com que essa crise, que a palavra crise já é uma transformação, e então nós devemos buscar no Evangelho o guia para a nossa alma vazia. Mas como nós buscamos esse guia no Evangelho? Nós renovamos então a nossa esperança, os nossos ideais, nós afastamos as dúvidas da depressão perante essa tempestade, né, ou essa crise, que é apenas um movimento do progresso do planeta, se for físico, ou uma mudança necessária de humores na nossa vida, se for moral e sentimental. Então, se nós conhecermos as palavras do Cristo e depois meditarmos sobre esses ensinamentos em nossas vidas, nos momentos difíceis também, nós começamos esse movimento interno. Logo em seguida, Alcione nos convida a sentir. Então, depois de conhecer, meditar, vamos sentir. Porque nos diz Paulo, em Éfesos lá, renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Então é importante que depois da meditação das palavras conhecidas do Mestre, nós agora façamos um movimento de transformação sentindo essa renovação. E sentindo essa renovação através desse convite de Paulo, por exemplo. Porque ele nos convoca, nos convida como trabalhadores para colocar em ação as nossas faculdades como seres inteligentes. Jesus nos ensinou, então, como reverter as situações de dor, aflição ou enfermidade, renovando o nosso modo de sentir pelos padrões do Evangelho. Então, o homem raciocina há muitos séculos, né? Ele é obediente às regras, aos padrões científicos, materiais, e as modificações no raciocínio a respeito da ciência são mínimas. Mas e as alterações de sentimento? Elas são muito profundas. Nos diz Emmanuel também, se na meditação a análise era cognitiva, quase textual, aqui a análise é de natureza emocional. Né? Que sentimentos são despertados pela mensagem do Cristo? Que caminhos nos são impelidos a cada leitura e meditação sobre o Evangelho? Nós precisamos transformar o nosso campo sentimental através dessas mensagens. E a partir desse sentir o Evangelho em nossas vidas, nós podemos avançar para o quarto critério de Alcione: viver, vivenciar. Então, afeiçoamo-nos ao modelo divino, Jesus. E quando o apóstolo nos declara: aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou.
E agora? Agora nós buscamos a vivência de todos esses sentimentos que foram despertados na meditação quando conhecemos as palavras do Cristo. Então, quem se afirma seguidor de Jesus tem que imitar-lhe a conduta, tem que buscar viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Isso está em Caminho, Verdade e Vida. É Emmanuel que nos convida. Vivenciar diretamente o que estamos aprendendo no Evangelho. Colocar em prática significa sair para o mundo, amar, perdoar, amparar, consolar, não errar mais, combater os vícios. Né? Aqui vai ocorrer a reforma íntima, com aquela fidelidade que nós temos conosco mesmo, definindo esses compromissos através das emoções. É ainda o apóstolo Paulo que vai nos dizer lá em Gálatas que já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Então essa carta ela vai se referir à fidelidade com os ensinos originais do Mestre, né? Pois muitas interpretações estranhas começaram a ser promovidas pelas igrejas na Galácia. Por isso ele escreveu aquela epístola aos Gálatas. Já naquela época muitas interpretações já estavam surgindo. E com a doutrina espírita, o que acontece? Descortina-se o véu das dúvidas, das incertezas sobre os ensinos do Cristo. É a explicação. Nós podemos analisar agora de forma crítica os ensinamentos, conforme as nossas necessidades sentimentais e transformar o nosso comportamento, para que nós possamos perseguir o verdadeiro homem de bem. Portanto, os ensinamentos do Cristo, elas são pérolas a serem recolhidas, polidas, trabalhadas e reconduzidas a todas as pessoas, tentando repetir essa metáfora de Alcíone. O próprio Emmanuel vai nos dizer: o Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório, é roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é o seu altar de oração e seu campo de trabalho. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, são consagrados ao serviço divino. E, portanto, o Evangelho redivivo é esse sentimento de seguir as mensagens do Cristo, compreendendo, meditando sobre elas, transformando o nosso campo sentimental e finalmente vivenciando-a, buscando o verdadeiro homem de bem, né? Quem é que não lembra do homem de bem, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, com todos aqueles critérios, 24, eu acho que os espíritos elencam e faltam algumas, mas depois, graças a Deus, Kardec vem nos apaziguar, dizendo que o verdadeiro espírito é aquele, né, que procura se renovar a cada dia, sendo melhor que ontem e procurando a cada momento se transformar. O Evangelho redivivo é isso, então. É viver as mensagens do Cristo nesse momento de transição, nesse momento de crise, nesse momento de renovação, né? E vejam que eu não vim aqui hoje falar sobre o dia de finados, né? Porque nós já sabemos que a morte não existe. Claro que nós devemos sempre lembrar dos espíritos que ultrapassaram a linha e retornaram ao plano maior. Alguns com problemas, então, através da prece, através da lembrança, nós vamos auxiliando todos os espíritos, todos os amigos, todos os inimigos a ultrapassarem esse momento de crise, vivenciando o Evangelho. Nós só temos um roteiro seguro na nossa vida, é o Evangelho de Jesus. Por que o Espiritismo é o Evangelho redivivo? Porque ele é o Consolador prometido. É a essência do Evangelho na sua pureza, que resgata da letra o Espírito que vivifica. Né? A gente toma as palavras do texto, traz a explicação
e tira do texto o contexto para nos explicar. E é Rede Vivo porque promove a nossa renovação, a renovação íntima, moral tão necessária para que possamos atravessar esse momento com grande coragem e continuarmos a nossa caminhada evolutiva. O Evangelho Rede Vivo também é um programa de estudo da Federação Espírita Brasileira, que iniciou há algum tempo, em que se estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Emmanuel, o Evangelho em toda a sua expressão das palavras do Cristo, e temos aí o desafio, um grande desafio, resgatar a mensagem do Cristo em nossas vidas. Em cada momento de dor, em cada momento de crise, e auxiliarmos a todos os que estão ao nosso lado a crescer junto com Cristo, revivendo o seu Evangelho. Meus amigos, eram essas as reflexões que eu tinha proposto para hoje, agradecendo imensamente a UME Alvorada, na pessoa do Sandro e todo o pessoal. Que Deus abençoe a todos, e Sandro, te devolvo a palavra. Muito obrigado pelas reflexões, João. Muito bom. A gente precisa de evangelho porque a gente ainda está muito materialista, não é? Isso que bom mesmo. que tu lembraste que neste dia é um dia de respeito, sim, né? Mas nós sabemos que a morte não existe, é uma passagem, né? Que coisa boa isso, que coisa consoladora, não é? Então vamos, neste momento, convidar os irmãos a orar e agradecer esse momento, não é? Então, neste momento, vamos lembrar do que falamos no início, de que as energias, os fluidos curadores que vêm do mundo espiritual, eles podem vir sim, conforme os Espíritos nos ensinam, eles vêm sim, diretamente desses irmãos abnegados, em última análise do próprio Cristo, em direção a nós, e nós absorvemos esses fluidos através da prece, da oração, crendo firmemente na bondade do Criador, na bondade do Cristo. Vamos então, irmãos, receber neste momento o passe espiritual, mentalizando o Cristo à nossa frente e deixando levar pelo amor do Mestre Jesus. Com suas mãos colocadas sobre nós, vamos sentir a sua presença neste momento. Durante breves instantes, sentir a proteção, o amparo dos amigos de Deus, nosso Pai, a leveza da oração e da fé que fortalece. Sentindo ainda a sua presença, Mestre, agradecemos este momento de reflexão, de fortalecimento da fé, de fortalecimento das nossas emoções, dessa mensagem belíssima a respeito do Evangelho, que é o nosso roteiro, que nos fortalece todos os dias para a caminhada terrena, porque estamos aqui de passagem, para retornarmos melhores do que aqui chegamos à vida verdadeira, ao mundo espiritual, quando Deus permitir. Então, obrigado, Senhor, obrigado à equipe espiritual, aos nossos guias protetores, e pedimos a Jesus por todos os lares neste momento, que possa ir a cada lar que estamos assistindo, disseminando a luz, a força, envolvendo aqueles irmãos nossos que porventura possam estar doentes, aqueles irmãos que se contagiaram pelo Covid, que eles sejam envolvidos na sua paz, no seu amparo, Jesus.
para que todos tenhamos fé e confiança na vida futura. Obrigado a Deus, nosso Pai, por tudo e por tanto, e que assim seja. Então, mais uma vez, obrigado, irmãos. Boa semana para todos. Muito obrigado pela companhia. Uma boa semana, que a paz de Jesus esteja sempre com vocês.